Esse é mais um Medianeiras em Fluxo, seu arquipapo sobre arquitetura e suas interfaces. Eu sou Francisco, sou estudante de arquitetura e urbanismo e membro do Vivemal. Oi pessoal, eu me chamo Fabiana Risse, sou formada em História pela UPF, também estudante de arquitetura e urbanismo e membro do Vivemal. Hoje vamos bater um papo sobre a arquitetura e urbanismo em fluxo com o tema patrimônio histórico. Olá pessoal, eu sou a Grace Rampanelli, arquiteta e urbanista e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF. Bom, hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, a Ana Seixas, o Fábio Miller, ambos arquitetos e urbanistas e com uma trajetória que envolve as questões de patrimônio, de preservação e estudos, né, com base no cuidado, na atenção, enfim, do patrimônio histórico e dentro do patrimônio histórico, né, das várias vertentes. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se apresentar também, mais uma vez, reforçar alguns detalhes. Bem, eu vou usar a palavra, então, inicialmente, saudações muito cordiais a todas e a todos que acompanham, estudantes, professores, né? Quero deixar de início já o meu agradecimento muito especial pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Aproveitando das tecnologias disponíveis que hoje nos aproximam e que nos permitem interagir de modo mais imediato mesmo, em espaços diferentes, até tempos diferentes. Sem retórica, eu quero declarar, assim, muita satisfação de estar entre tantos estimados colegas que certamente nos acompanham, amigos na UPF, que eu não posso deixar de fazer menção, minha ex-aluna e muito amiga, a professora Luciane Escotá, um salve a ela. Se vocês me permitem, eu queria continuar um ponto que a Ana antecipou e estender um pouco, que nas minhas anotações aqui eu coloquei como um entre tantos desafios que tem o patrimônio, né, que temos na área do patrimônio, que é exatamente essa conscientização sobre o valor patrimonial, né, e a necessidade da defesa, da preservação, para além dos círculos especializados, para além do espaço da arquitetura, né, dos intelectuais, enfim, da arquitetura, das outras diversas áreas que acabam tendo como interesse o patrimônio, né? Mas que seja propriamente reconhecido pelas pessoas, pelos grupos, pelas comunidades, pela sociedade como um todo, né? Porque isso vai legar uma força em relação à defesa do patrimônio que vai fazer toda a diferença. Esse reconhecimento é fundamental, né? É fundamental que as pessoas reconheçam e se sensibilizem para poderem defender e para poderem preservar. E como só se ama o que se conhece, aí, né, dentro desse desafio, eu realço o quanto é fundamental que nós trabalhemos em prol da instituição de educação patrimonial, né? E eu falo assim, na educação clássica, enfim, né, institucionalizada. O Conselho de Arquitetura está com um plano nesse sentido, né, que nas escolas estaduais a gente comece a falar sobre cidade, e dentro do espaço da discussão sobre cidade, também sobre patrimônio, isso nas escolas de ensino fundamental. Eu sei que em algumas cidades isto já se fez, descontinuou, em outras se tem a intenção de fazer, em outras, felizmente, as coisas estão acontecendo, mas eu realmente acredito que esse é um aspecto fundamental, assim, no ensino básico, né, a ideia da educação cidadã, o reconhecimento sobre cidade e sobre patrimônio. Sei que aí na UPF existe um projeto extensionista, né? Aí, claro, no âmbito do ensino superior, no curso de arquitetura, que é um ramo bem mais especializado, mas que já é também uma iniciativa muito interessante, que é o Relendo Passo Fundo, se eu não estou enganado, esse é o nome, né? Nós aqui fizemos também as caminhadas urbanas, primeiro com os estudantes, e depois abrimos a partir de um coletivo que foi criado aqui por diversos representantes da sociedade civil, que é o coletivo Memória Ativa. Fizemos algumas caminhadas que teve, além desse público mais seleto, claro, especializado, também a participação da população, e foi muito, muito interessante. Temos notado o quanto tiveram repercussão, assim, nesse aspecto da conscientização, porque as pessoas passam a reconhecer o patrimônio, né,
a perceber coisas que não percebiam antes, e a partir daí elas se corresponsabilizam nessa defesa, nessa preservação, são vozes, né, em uníssono junto com esses, digamos, intelectuais um tanto arrogantes que acham que dominam o assunto como um todo, nessa defesa que interessa a todos, porque se interessa, se dá, sim, sem dúvida, uma satisfação a nós que somos historiadores, arquitetos, ver preservados alguns espaços, alguns conjuntos urbanos, algumas edificações e outros aspectos também intangíveis do patrimônio, né? Não se pode pensar o patrimônio nessa extensão tão limitada. O patrimônio é importante que ele seja de todos, que ele é de todos, seja para todos. Então, esse aspecto, assim, de uma conscientização sobre a importância do patrimônio, né? Sobre a importância da sua preservação, deve extrapolar, no meu entendimento, o círculo restrito dos intelectuais, dos especializados, e perpassar a população. E, nesse sentido, eu vejo a educação patrimonial como um ato fundamental, assim como também, né, numa outra linha complementar, campanhas fortes, governamentais, institucionais, que nós possamos colocar o patrimônio em tema, né, num tema constante, e o que nós pudermos produzir nesse sentido, né, vai ter um alcance, se aparentemente num primeiro momento restrito, logo mais com insistência bastante ampla. E um exemplo é aqui de Santa Maria. A partir da criação desse coletivo Memória Ativa, né, esse coletivo juntou-se ao Conselho Municipal do Patrimônio, e as pautas de preservação, de proteção, elas começaram a ter a participação através dos veículos de comunicação, na rua mesmo, defendendo, escrevendo nos jornais, né, falando na rádio, e isso começou quer dizer, primeiro colocou o assunto patrimônio em voga, que há pelo menos 3 anos se discute muito sobre o patrimônio, né, em Santa Maria. E o aspecto, além de uma discussão, que, claro, se qualifica, se engrandece, pelos diversos atores, pelas diversas visões, e isso, então, qualifica o próprio ato da preservação, né? Ela começa a perpassar camadas da sociedade e da população que antes não eram atingidas pelo assunto. Então, eu entendo também, assim, a importância de nós discutirmos patrimônio, colocarmos o tema, né, a partir mesmo desse nosso círculo especializado, se for o caso, mas e insistirmos com o nosso governo municipal, através das nossas instituições, construirmos campanhas publicitárias, construirmos cartilhas que indiquem sobre o conceito, sobre como preservar, porque isso vai ter uma repercussão muito importante no sentido de tirar do círculo especializado, fazer com que perpasse e as pessoas conheçam, e conhecendo vão amar, e amando vão preservar. Era isso que eu queria dizer, assim, já que estamos encaminhando para o final. Esse é o ponto que eu queria destacar, eu acho, como mais importante até de todos os demais que eu havia apontado aqui, né? Esse trabalho que é árduo, sem dúvida alguma, que precisa ser constante, insistente, sem dúvida alguma. Não se vai ter uma repercussão esperada assim de imediato, né? Mas que nós precisamos fazer para sobrelevar, assim, elevar o nível cultural que é um fato assim que nós precisamos tanto no Brasil contemporâneo, né? E o que estiver nessa nossa alçada aí, certamente vai contribuir. Obrigada, Fábio. Então, enquanto, né, a gente foi ouvindo vocês, assim, uma série de questões, eu fui anotando e estão aqui para os próximos encontros que vão acontecer, mas eu só quero apontar reforçar, na verdade, algumas coisas que a Ana comentou no nosso primeiro bloco e que o Fábio comentou agora também. Primeiro, dessa questão dos planos diretores, né? Tem uma série dos marcos legais que a Ana apresentou, e Constituição, depois o Estatuto da Cidade e o plano diretor, né? Por que o plano diretor? Porque, na verdade, é justamente essa sequência de pontos, enfim, e documentos que foram sendo criados com uma abordagem geral, né? Mas quando vai se aplicar na localidade, né, nessa escala menor, diretamente relacionada às questões de um lugar específico, é o plano diretor, né? Então, quem entende a realidade daquele município
é o município. Então, é o plano diretor que vai... O plano diretor é a ferramenta, né, para aplicar aquilo que vem sendo solicitado, enfim, e as diretrizes que são pensadas. Então, por que o plano diretor? Por isso, porque é ele que vai atuar diretamente nessa localidade. E daí vem justamente essa questão da participação. É essencial, porque é para todos, né? Enfim, é uma representatividade que tem que ser para todos. E isso é uma grande questão e que é trabalho de formiguinha, né? Não tem, é trabalho de formiguinha, mas eu percebo também a importância do posicionamento dos profissionais, assim, porque em alguns momentos a gente tem dificuldades, até mesmo, né, internamente, mas o quanto o arquiteto tem essa responsabilidade, e também nesse sentido de educação patrimonial, e muitas vezes em situações muito específicas, assim, né, de clientes que vêm e pedem, ou vêm solicitando algum tipo de projeto ou alguma coisa, porque simplesmente não entende todas as possibilidades que poderiam, né, ser feitas dentro daquele edifício, ou daquele lugar, ou enfim, daquele bem que ele tem, e porque ele não sabe, ele é leigo, né, então também muitas vezes o arquiteto tem essa... É uma oportunidade, né, de também expressar essas questões todas, porque as possibilidades de preservação, esses instrumentos de preservação que o Estatuto da Cidade traz, que os planos diretores devem aplicar, são vários, né, podem ser explorados de várias maneiras para preservação, e não unicamente através do tombamento, né, então, assim, também nessas oportunidades, né, como profissional, no sentido dessa ligação direta com o cliente, e também transmitir isso, explicar dessas possibilidades, né? Existe sempre esse medo em relação a um edifício vai ser protegido, é tombado, acabou, é impossível fazer qualquer outra coisa, não vou perder dinheiro, porque é uma questão que eu acho que é o que mais preocupa, e na verdade não é, né? Existem uma série de questões que podem ser tratadas nesse sentido, e o plano diretor está diretamente relacionado a isso. Eu acho que essa questão que tu coloca, Grace, de que muitas vezes, né, a ideia de que o patrimônio congela, né, o tombamento congela, né, então, e aí vem muito nessa questão que o Fábio aponta, a importância de esclarecer exatamente, né, o que significa o patrimônio, o que significa uma proteção, que existem diferentes níveis, né, mas não significa que mesmo um imóvel tombado, não significa que ele não possa ser mexido, não possa ser vendido, não possa sofrer modificações, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, né, o proprietário, ele pensa assim, não, mas eu não quero que o meu imóvel seja tombado, porque eu não vou poder fazer nada, né? Não é bem assim, né? Então, eu acho que falta esse tipo de informação, e realmente, né, eu acho que no momento em que isso fica restrito aos meios acadêmicos, aos meios institucionais, mas não chega à população, muitas vezes o patrimônio é visto como um empecilho, né, um empecilho para o crescimento da cidade, um empecilho para o desenvolvimento, né, quando na verdade não é e nem deveria ser, né, então o imóvel tombado, por exemplo, ele pode sim sofrer alterações, ele tem algumas regras, né, porque afinal de contas, e aí de novo, ele é o meu imóvel, mas ele tem uma importância para a cidade, ele tem uma importância para o Estado, para a nação, enfim, mas existem sim possibilidades. Agora, claro, é necessário também, né, um incentivo do governo para isso, né, um incentivo financeiro, inclusive, né, um incentivo, inclusive, de orientação profissional, né, eu acho que aí a responsabilidade dos arquitetos também nesse sentido, de eles mostrarem para o cliente que sim, existem maneiras de valorizar ainda mais aquele bem por ele ser tombado, né, e aí depende, enfim, dos valores que são atribuídos àquele bem, o que tem que ser preservado e como vai ser preservado, porque realmente, sem a comunidade junto não faz sentido nenhum preservar, porque é a comunidade que tem que se sentir, que tem que se apropriar daquilo, afinal o tombamento é para quê e para quem que a gente vai tombar, né, ou vai registrar como patrimônio material, né, no caso do patrimônio material, registrar, mas, enfim, para quem e para que vai se preservar esse patrimônio se não é de interesse da comunidade,
Então, esse trabalho junto, né, tem que ser um trabalho técnico especializado, sim, mas tem que ser um trabalho junto com a comunidade para entender, inclusive, quais são os valores que a comunidade atribui àquilo. Não é o técnico que vai impor qual é o valor. Isso tem que surgir, né, de quem vive esse patrimônio, né? Então, eu acho que são pontos bem importantes, assim, da gente destacar, porque realmente sem isso não faz sentido nenhum a preservação. O Francisco, eu não sei se a gente tinha pergunta do Fred em relação ao mercado. Porque vocês podem ter mais tempo agora para poder fazer as considerações, tá? Bem tranquilo. Então, se vocês pudessem responder essa pergunta do Fred também, já seria interessante aí. E se tiver mais algumas perguntas, aí eu vou encaminhando daí para vocês também, através do chat. Isso, por favor. Grace, assim, nada, não sei, desculpa, pode falar. Não, pode. Eu ia dizer que nada contra o Fred, mas eu vou passar a pergunta dele ainda, talvez a Ana queira responder, porque esse último ponto que tu provocas, Grace, que a Ana estendeu um pouco, é um dos aspectos aqui que eu coloquei como desafios do patrimônio, né? É o segundo grande desafio do patrimônio. É o Argan, Júlio Carlo Argan, no livro História da Cidade, História da Arte como História da Cidade, que fala que entre o antigo e o novo, né, na verdade, assim, o antigo e o novo não são excludentes, pelo contrário, entre eles há plena complementaridade, né? Então, é uma ideia totalmente equivocada, só desde um ponto de vista econômico, financeiro, entender, né, que a preservação engessa e não permite, né, que a cidade se estabeleça uma dinâmica própria na contemporaneidade com a presença do patrimônio. Dizendo de outra forma, eu quero dizer o seguinte: um dos desafios que nós temos, né, é exatamente conciliar a preservação patrimonial com o desenvolvimento urbano, né, econômico, mas também social e artístico, né? Agora, se apenas imperar uma lógica imobiliária que atribui exclusivamente valor pecuniário às coisas, nós vamos ter muita dificuldade, que é o que aconteceu recentemente aí no caso, né, nacional e que teve dimensão internacional do Ministério da Educação e Saúde Pública do Rio de Janeiro, né? Eu queria dizer assim que é importante que nós construamos uma consciência e um comprometimento dos governos, dos agentes da cidade, né, o capital privado, os empreendedores imobiliários, de que eles estão constituindo pelas edificações e pelos espaços construídos um legado para si, para demais gerações, uma consciência que se tinha lá desde o Renascimento, pelo menos, se não antes, né? Constituía-se uma visão coletiva, progressista da cidade como um bem comum, né? E não exclusivamente um espaço de lucro individual a qualquer custo, sem se preocupar com nada, com ninguém, com a história e nem com a ambiência do momento, né? Então, esse aspecto é importante entender que se são complementares, né, a preservação e o desenvolvimento, é possível se obter diferenciais arquitetônicos, diferenciais de investimento e lucro diferenciado, inclusive, preservando o patrimônio pela especialidade do projeto patrimonial, né? Então, entender que uma das possibilidades de trabalhar nesse sentido, né, é usar o projeto patrimonial como um diferencial, que além, então, de manter o valor cultural, simbólico, também acaba assumindo um valor econômico diferenciado, né, do qual ele pode se servir e tirar, portanto, mais dividendos, né? Esse é um aspecto. Se isso não for conseguido se construir assim, com esse nível de consciência de que as pessoas estão construindo um legado, né, a cidade como um legado coletivo, testemunho de um tempo, de um espaço, então, como a Ana disse, é importante que os governos, as instituições ajam, né? E aí a gente tem alguns mecanismos, a da cidade coloca alguns, e tem se trabalhado nacional e internacionalmente muitos outros. Há experiências muito positivas nesse sentido, tanto de fundos municipais, né, para onde acorre dinheiro de termos de ajuste de conduta ou outros, a partir de outros vieses, e que se pode, a partir desses fundos patrimoniais, né, se ter um dinheiro, então, tanto para projeto,
nos edifícios públicos, ou mesmo nos edifícios privados, e mesmo até de intervenção sobre esses edifícios, como subsídio para aqueles proprietários que não, né, declaradamente não têm condições para isso, e a própria, bem mais conhecida, mas que não menos efetiva, redução de impostos, como o ICMS, por exemplo, para os proprietários desses bens. A gente tem visto, né, que esses movimentos por parte do governo municipal são necessários e têm se mostrado viáveis e efetivos. Então, tem esses dois aspectos, assim, a construção de uma consciência coletiva de que não são excludentes preservação e desenvolvimento. Se pode desenvolver a cidade sem derrubar o patrimônio. Se pode ter no patrimônio um projeto diferenciado do que se lucra, inclusive, com ele, ao mesmo tempo que se contribui com a cultura e com a sociedade. Esse é um aspecto. Se isso não for suficiente, ou até complementar a isso, né, o governo municipal, a prefeitura, ela tem dispositivos e ela pode implementar a constituição, por exemplo, de fundos patrimoniais, que é o que está se fazendo agora aqui em Santa Maria, né, e mesmo o ICMS, o desconto no ICMS, que acaba sendo um incentivo assim, efetivo para esses proprietários. Né? Porque não tem lógica que a gente destrua uma cidade e construa outra. É muito curioso que as pessoas viajam daqui, vão para a Europa, né, e se internecem e se espantam e amam cidades como Barcelona, Paris, né, porque lá tem essa homogeneidade, esse cuidado com o espaço, uma visão da cidade como construção coletiva. Aí, né, vem para cá e acha que, a partir da lógica do capital privado, podem fazer no seu lote o que quiserem, despreocupados com a cidade, enquanto construção coletiva, né, cada um imaginando assim só o que lhe agrada e o que é mais positivo para si, né, sem entender o benefício comunitário. Eu vou complementar, enfim, veio à tona essa questão. Desculpa te atrapalhar. Antes disso, eu só queria repetir a pergunta do Fred. Acho que a Ana tinha me pedido isso no chat. Então lá vai. Primeiro, na verdade, uma introdução, uma consideração que ele faz, que é a seguinte, né? As religiões de matriz africana são patrimônio presentes em várias cidades brasileiras. O mercado público de Porto Alegre como um território negro de iniciação dos pais de santo. E vem a pergunta. No momento atual de tanta intolerância religiosa, como preservar esses patrimônios? Essa é a pergunta do Fred. Aí eu acho que a Ana quer responder, Ana. Eu não sei se a Grace queria comentar, não sei se é um pouco nessa linha que tu ia falar, Grace, Não, pode seguir, Ana, depois eu retorno. Okay. Na verdade, eu acho que essa questão, né, das religiões de matriz africana ou questões indígenas, né, questões de povos ditos minorizados, exatamente, né, não são minoridades, né, mas são ditos minorizados, né, então, no sentido de que por muito tempo, esse patrimônio, ele foi esquecido, né? Foi um patrimônio negligenciado, exatamente, por uma formação, né, e por uma formação europeia, né, que forma a elite, né, que formou por muito tempo a elite brasileira, né, a nossa própria ideia de patrimônio, ela vem da origem francesa de patrimônio, né? Então, de novo, a pedra e cal, é aquilo de monumental que existe, né? Então, essa questão está muito relacionada à dimensão do imaterial, né? Que por muito tempo realmente ficou escanteada. Na década de 60 começa, né, uma ampliação desse conceito de patrimônio, mas que efetivamente, né, se tem uma força um pouco maior a partir de 2000, assim, com o decreto que eu tinha comentado, né. Então, a partir desse momento, se começa a ver e a valorizar outros atores e outras narrativas, né, deste patrimônio. Então, a questão de religiões de matriz africana, a questão indígena, né, tu começa a ter esse outro olhar de que patrimônio não é só
né, formado pelos homens brancos, né? Isso sim é uma coisa muito mais ampla e que está num processo, e o próprio tempo é diferente, né? Então, eu trabalho um pouco com a questão indígena. Então, por exemplo, o tempo indígena é muito diferente do nosso tempo, do meu tempo, né? Um processo de reconhecimento do patrimônio indígena que aconteceu agora há pouco tempo, que foi o registro de São Miguel das Missões, né, das ruínas de São Miguel, daquele lugar como estava, é um lugar de referência para o povo guarani. Foi um trabalho que levou mais de 10 anos, né, para todo um conhecimento, né, que teve que ser feito. Então, existem, sim, tempos diferentes, mas isso não significa que um é melhor do que o outro, né? Então, a questão do mercado público que se coloca, por exemplo, em Porto Alegre, é todo um processo que tem que ter, e aí, de novo, não é só o arquiteto urbanista que vai conseguir identificar isso, né? É preciso trabalhar junto com outras formações, inclusive as formações não oficiais, digamos, né? Aquela população que tem o conhecimento, mas que não necessariamente tem um diploma universitário. Então, de novo, a importância da comunidade identificar, nesse caso, né, a comunidade afro identificar o que para ela é importante, e é, assim, um desafio, né? E, enfim, a gente vive momentos realmente de muita intolerância, né, onde existe um risco, sim, desse patrimônio, de novo, né, toda aquela luta, né, o que se conseguiu, isso está sendo colocado de novo de lado, né? Então, é importante lugares, né, de debate, de discussão, de conversa, para, de novo, sair do meio da academia e para que isso retorne para a sociedade de uma maneira efetiva, né? Então, existem associações de moradores, existem ONGs, enfim, organizações, né, que podem ir até, inclusive, por exemplo, o Ministério Público, né, questionar ou demandar coisas, né? Então, acho que é um pouco nessa linha, assim, né? É um tema bem complexo, assim. Agora, realmente, né, é necessário outros olhares sobre o patrimônio, mesmo aqueles já consolidados, né? O Cais do Valongo, por exemplo, foi declarado patrimônio mundial, né? E foi declarado patrimônio mundial com a ideia de lugar sensível, né? Então, existe uma história por trás, não são as pedras que interessam, mas é o lugar onde, né, enfim, chegaram muitos africanos escravizados, né? Então, são outros tipos de patrimônio que às vezes é uma história que é um pouco difícil, mas que precisa sim ser lembrada, porque isso faz parte também da nossa história, né? E para não se repetir aquilo que a gente comenta, né? A gente precisa conhecer para ver aonde se errou e ver como fazer daqui para frente, né? Então, essa preocupação com outros olhares e esses novos atores que não são novos, né? Na verdade, a população indígena estava aqui antes da população europeia, então, assim, de novos eles não têm nada, né? Mas essa submissão, esse lugar de submissão a que eles foram colocados, vem numa emergência muito grande, né? Então, é um pouco nessa linha, assim. Enfim, é uma temática super complexa, né? Mas eu acho que só para não deixar a pergunta no ar, assim. Se me permite, nessa linha, e para não deixar de responder ao Fred, tá? Eu quero complementar, Ana, dizendo assim, que só cabe a nós mesmos o estabelecimento dessa identidade real da Latinoamérica, do Brasil. Nós temos que partir do entendimento, do reconhecimento que nós não somos apenas, né, os brancos europeus aqui, né, mas a formação da América Latina, do Brasil e do Rio Grande do Sul, uma diversidade de etnias, né, os negros africanos, depois também alemães e também italianos que vieram no século XIX, e judeus e muitos outros, né? Nós não podemos continuar contando uma história e valorizando apenas os elementos de uma história parcial, né, escolhida, né, e negligenciando todo esse amálgama de diversidade que nós mesmos somos. E esse reconhecimento só cabe a nós, né, nesse processo de revisionismo histórico do nosso próprio ser, da nossa própria condição acumulada, que eu disse, assim, de constituição social e cultural, né?
Então, reconhecer esses patrimônios também oriundos das várias etnias, né, dos indígenas e dos negros, é imperativo que se faça. Aqui em Santa Maria foi feito já alguma coisa nesse sentido, em relação aos negros, reconhecimento aqui como patrimônio de um antigo teatro, Teatro 13 de Maio, que era um clube negro, né, e que, então, e além de alguns outros espaços, alguns outros testemunhos, e eu acho que aí eu quero fazer um outro link aparentemente desconexo, mas que eu entendo importante, também para os municípios que têm um conselho municipal, a importância da constituição de um conselho municipal múltiplo e diversificado, onde esses grupos étnicos, né, tenham representatividade. Né? Se não todos, assim, porque muitas vezes as cadeiras, né, ficam... e a gente tem problema de quórum e, portanto, de operacionalização propriamente do conselho, que se tenha pelo menos, assim, para uma representação alternada dos grupos étnicos, porque são também outras representações importantes nesses conselhos. É uma coisa que nós estamos instituindo aqui também em Santa Maria agora, mas a importância, assim, desde o próprio, que a discussão seja feita e que essas pessoas participem dessa discussão, como disse muito bem a Ana, que nos cabe um revisionismo histórico, e o reconhecimento dessa pluralidade que nos conforma, e o patrimônio é oriundo de toda essa diversidade, não de uma história parcial, né, que nós fomos contando a partir do colonialismo, e que nós acostumamos a contar. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, essa pergunta nos permitiu dizer essas coisas. Complementando, eu não sei, o Francisco comentou alguma coisa antes, sim, não sei. Desculpa, Fábio, se eu te atrapalhei ali. Na verdade, eu só queria deixar um aviso pra gente, esses 20 minutos finais agora, pra gente fazer as considerações, para não se estender muito. Agora é 10 para as 9, né? Então, se a gente puder usar esses 20 minutos restantes pra gente poder, ou se vocês quiserem meia hora, também não tem problema. Também não quero apressar demais a fala de vocês, né? Até porque tá muito boa, tá muito bacana. E já estou agradecendo já de antemão aos convidados, ao Fábio e a Ana. As falas foram sensacionais, estão sendo muito boas, o pessoal está gostando muito. E então, só para avisar vocês, né, se a gente puder já ir encaminhando esse bate-papo assim, para as considerações finais. Eu acho que sim, eu acho que é por aí. Eu vou complementar, enfim, assim, o que vocês acabaram comentando, e vou, na verdade, trazer o que eu havia comentado antes da responsabilidade, né, do arquiteto, mas nesse momento, assim, e justamente nessas questões, né, de gerir, de gestão desse patrimônio, que, na verdade, sim, nós somos profissionais, técnicos, estudamos e tudo mais, mas nós não somos nada além do que mediadores, ferramentas, né, que vai, claro, em alguns momentos necessário encaminhar, organizar, trazer algumas coisas, mas nós somos apenas um instrumento ali para mediar e tentar organizar isso da melhor maneira, né, fazer com que todo mundo consiga ser ouvido de uma forma adequada e realmente ouvidos, né, então nós não somos nada mais do que isso, né, porque eu acho que ainda tem, com certeza, a gente falou disso o tempo inteiro, nós ainda temos, né, um posicionamento muito distinto nessa relação vertical, assim, então a gestão, ela tem que ser feita por todos, né, não somos só nós, a gestão, ela tem que ser múltipla, a população faz parte, né, disso, ela precisa fazer parte disso, e a gente está conversando sobre isso, aqui é bom porque espero que muitas pessoas escutem, né, os leigos principalmente, quem não está diretamente relacionado a esse tema, porque eu percebo que é algo que não se sabe, as pessoas muitas vezes não entendem nem o direito que elas têm de participar, de estar lá, de se colocar, de se posicionar, trazer a sua opinião, né, então reforçar essas questões. Fábio, quer comentar alguma coisa, Fábio? Eu quero, então, assim como minha última participação, né, fazer um apontamento que é uma provocação e uma solicitação, assim, muito cara desse professor aqui e arquiteto também. O apontamento é o seguinte: infelizmente, no campo do patrimônio, né, edificado,
né, seja dos espaços urbanos, seja das edificações, eu tenho observado que um dos principais predadores é propriamente o arquiteto e urbanista. Não poucas vezes assim me deparei com processos dentro do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, com solicitações de tombamento, com descaracterizações significativas do patrimônio, assinados por arquitetos, e muitas vezes eu pasmei porque eram arquitetos que tinham sido meus alunos e que, assim, parece que esquecem tudo o que se desenvolveu em termos de consciência, com possibilidades de ação, de intervenção, abordagem, postura, dialógica entre o antigo e o novo, numa conversa positiva, criando novos valores, né, ao mesmo tempo que restaurando os antigos nos espaços urbanos e nas edificações. Submetem-se a uma lógica de mercado, né, impositiva, de cima para baixo, refletem pouco, são acríticos, né, têm pouca postura de assumir um papel, e esse é o apontamento, digamos assim, essa é a provocação, que os arquitetos e urbanistas tomem essa rédea, essa charrua, digamos assim, e assumam a responsabilidade, que eu digo que é social, a função social da arquitetura, mas a função cultural da arquitetura, entendam-se, compreendam-se, né? Como dotados assim, de um conhecimento técnico e artístico especializado, né? Pelo menos como é o artista desde o século XV, renascentista, né? De intelectuais que são, sem dúvida alguma, sem arrogar, mas assim, né, tiveram aproximação com uma série de conceitos e experiências e percebem possibilidades acima da média de quem não é da área, né, e trabalhem assim, no sentido de sensibilizar os seus clientes, os agentes privados, quando das possibilidades de projeto envolvendo patrimônio, de persuadir com ideias qualificadas do ponto de vista técnico, artístico, econômico, utilizem os dispositivos que o cliente aceitar, né, conseguir ouvir e não se submetam a uma lógica convencional de mercado que vê o patrimônio assim, como impossível de ser preservado na ideia de desenvolvimento urbano, e mostrem para as pessoas que é possível, então, conciliar o novo e o antigo com inteligência, com sensibilidade, com criatividade, criando espaços diferenciados. Nós temos essa capacidade e falta um pouco, então, de ação política, que não é estar investido num cargo político, é ação política de convencimento, de persuasão pelas nossas ideias, pelas nossas palavras. Eu acredito muito numa formação que estamos dando, numa capacidade, não subestimo os estudantes agora e posteriormente arquitetos, os arquitetos já formados, para essa capacidade. Só falta, às vezes, de repente, que acendam essa luz novamente daqueles princípios, né, que um dia facearam, entenderam na formação da graduação, e vejam que há um valor muito grande de se preservar a memória, a nossa identidade através do patrimônio, e nós somos agentes fundamentais, arquitetos, né, cumprindo um papel assim de persuasão, né, assumindo essa responsabilidade, digo de novo, de mostrar ao cliente que não precisa demolir, que é possível manter o edifício e qualificá-lo, né, para a dinâmica contemporânea, revitalizando a contemporaneidade, muitas vezes com mais baixo custo e ainda criando um projeto diferencial, né, que vai ter um reconhecimento cultural daquela preservação e vai gerar novos valores para a posteridade a partir de uma abordagem, de uma postura contemporânea de arquitetura. Acho que tem um desafio aí tremendo, mas que é possível, eu acredito nos arquitetos. Então, vamos deixar de nos submetermos a uma lógica de mercado, simplesmente fazer o que convencionalmente se faz. O projeto do patrimônio é um projeto diferenciado, os desafios são grandes, mas também são muito ricos, assim, muito instigantes, e se consegue fazer projetos que então, atingem um outro patamar aí de técnica e de arte, pelo que vocês podem mesmo vir a ser reconhecidos pelas suas capacidades, mais do que os projetos convencionais. Era isso que eu queria dizer. Então, é um apontamento, uma provocação e um pedido, né, de que a gente tenha mais sensibilidade em relação ao patrimônio e acredite na capacidade da arquitetura de produzir melhores edifícios, a nossa capacidade de técnicos, intelectuais, artistas, de persuadir os nossos clientes de que isso é possível, de que não precisa botar abaixo e fazer um projeto novo. Esse projeto novo, muitas vezes, não tem a mínima qualidade, ou não tem a qualidade, né, que tem os projetos e isso não é uma nostalgia pura, um gosto pelo passado, assim,
um tanto arbitrário. Não, é só entendendo mesmo que, por vezes, claro, não há por que a manutenção desses edifícios, mas outras vezes há, e a gente tem descumprido um papel que é social e cultural, chamar a atenção e de preservar esses edifícios. Obrigado, desculpa me delongar, depois a gente dá um tchauzinho para todos. Que isso, Fábio, foi sensacional, isso aí. Eu acho que essa relação que o Fábio coloca muito bem, né, da responsabilidade do arquiteto, né, o nosso papel, enquanto profissionais que estão atuando diretamente na cidade e no patrimônio, né, e essa ideia de que uma coisa é contrária à outra, uma coisa, né, bate de frente com a outra, isso não é verdade, a gente sabe disso, né, e o Fábio coloca muito bem, a gente gosta de viajar para lugares onde existe patrimônio, né? O patrimônio, ele é um atrativo turístico, sim, ele não pode ser entendido só como atrativo turístico. A função do patrimônio não é ser um faz de conta para o turista, mas é claro que isso faz parte da história da cidade e a gente gosta de passear e de conhecer lugares onde a gente consegue identificar essa história, né? E aí, de novo, por muito tempo, né, a grande maioria é uma história europeia, branca, né, mas são outros patrimônios que começam a ser reconhecidos e que isso realmente valoriza a cidade, agrega valor, né, não só ao imóvel, mas ao lugar, a cidade como um todo. Então, a nossa responsabilidade enquanto arquitetos de conseguir entender que o patrimônio, ele não está só nos livros, ele não é coisa histórica, né, não é só o velho, né, mas que sim, tu juntar o velho com o novo para um futuro, né, é preservar o passado no presente para gerações futuras, né, é isso que vai fazer com que a gente consiga contar a nossa história, os nossos valores, e aí agregando esses outros olhares, esses outros atores que fazem parte, sim, da nossa formação, né, enquanto nação, enquanto município que seja, né, mas conseguir agregar muito isso, assim, e aí, de novo, eu acho que essa questão de envolver a comunidade, né, que na verdade é quem vai dar legitimidade para isso, né, porque, ok, pode ter uma lei que diga que é patrimônio, mas se não há uma apropriação, não vai ter nenhum interesse em defender aquele patrimônio. Agora, a partir do momento em que a comunidade se apropria, ela mesma vai dizer para o arquiteto, não, só um pouquinho, tu não vai sair derrubando, porque isso faz parte da minha história, isso aqui é minha identidade também, né? Então, é um pouco nessa linha que eu queria encerrar, assim, e se vocês me permitem, eu queria ler uma citação aqui do Ítalo Calvino, né, que escreve aquele livro maravilhoso das Cidades Invisíveis, onde, assim, cada leitura a gente vai, né, cada cidade que a gente vai conhecendo vai abrindo várias perspectivas, assim. E em determinado momento ele fala de uma cidade que se chama Zaira, e ele coloca, né, poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de escada, de circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco são recobertos os tetos. Mas sei que não seria o mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das relações entre medidas de espaço e os acontecimentos do passado. Uma descrição de Zaira, como é atualmente, deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém, como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas. Cada segmento riscado por arranhões, serradelhas, entalhas, esfoladuras. Ou seja, é isso, né? As camadas que o Fábio colocava no início, né? A cidade, ela é formada por camadas e ela não contém o passado, ela não conta só o seu passado, ela contém o passado, né? É um acúmulo, exatamente, né? E aí tem uma outra citação que eu acho muito boa com essa ideia de novas narrativas, assim, que é da Chimamanda Adichie, né, que é uma feminista negra, nigeriana, e ela coloca, assim, ela tem um livro chamado Perigo de uma História Única, e ela coloca, né, comece a história pela flecha dos índios, e a história seria diferente, né? Então, de novo, quem diz o que é patrimônio? Se a gente começa a história pelos indígenas,
de repente aquilo que a gente considera patrimônio é relativizado, né? E é importante sempre esse exercício de relativização, porque, de novo, tem que ser uma apropriação da comunidade, né? Tem que ser uma ideia de pertencimento, assim, né? Então, enfim, acho que já me estendi muito, mas é um pouco nessa linha, assim, que eu queria encerrar, porque são discussões que, né, tem muitos pontos. Como eu disse, abrangente, profundo, complexo, mas rico. Exatamente, E, enfim, agradecer, né, enormemente a possibilidade, assim, de estar conversando, discutindo, né, num tema tão rico e tão atual, né, que não é um tema histórico, né, pelo contrário, é um tema muito atual para a gente pensar as nossas cidades, assim. Ok, sensacional também, Ana, muito boa fala. Fábio, tu queres falar alguma coisa? Grace, Fabiana, Ana, foi uma desculpa, Fábio, eu falei a Fabiana aqui. Fabiana, eu chamo de Fábio. É que gosta muito de falar, eu já ia falar. Não, que isso, eu acho que deve ter atrapalhado também, porque eu resumi o nome dela, eu falei Fábio em vez de Fabiana, desculpa. Eu não sou a Fábio, mas... Tá bom. Mas é que esse O, assim, nem sempre se pronuncia Fábio, sabe? Então eu achei que era eu. Não, e talvez no áudio ainda fique um pouco mais difícil de notar, né? Tranquilo. Gente, eu queria falar que o quanto é gostoso ouvir assim, comentando sobre esse assunto, o quão importante é, o quão feliz eu estou em ter ouvido vocês essa noite, em participar dessa conversa. Eu li essa semana que o patrimônio é um presente de pessoas para pessoas, né? E eu concordo completamente com isso. E ali, olhando o chat antes do que o pessoal que está assistindo comentou, vários falaram que a gente não ama o que não conhece, né? A gente não cuida o que não ama. Então, aí está a importância do patrimônio, né? A importância dele é englobar todo mundo, englobar todos os grupos sociais, todas as pessoas, enfim. E aí fica a minha fala para os meus colegas, né, estudantes de arquitetura, e a gente prestar atenção nisso, a gente andar pela cidade, ver o que ela tem, ver o que as outras cidades vizinhas têm também, né, ter esse olhar, desenvolver esse olhar, né? Que para mim é algo muito natural, né? Eu já venho da história, já aprendi a ter esse olhar. Mas a gente, como aprendendo a ser arquitetos, acho que é essencial entender por que a gente está essa noite discutindo esse assunto, o quão importante ele é, ter esse carinho, né? Pronto, Fábio, pode falar. Não, é a Grace agora, eu não posso mais falar. Eu vou falar rapidinho, então, Fábio, daí tu faz o checkmate. Obrigado. Então, eu queria agradecer mais uma vez, enfim, a presença de vocês terem aceito o convite. É muito bom realmente poder ouvir, poder trocar esse conhecimento. Eu, com certeza, estou aprendendo muito mais, tendo, né, essa conversa com vocês. E agora, ouvindo a Fábio falar, eu fiquei pensando, vou fazer uma confissão aqui, que a gente se conheceu há um pouco tempo em relação, né, a um outro projeto de pesquisa, e daí acho que foi a professora Carla comentou, não, ela já é formada em história, ela está fazendo arquitetura. Sabe, quando dá uma certa tranquilidade, eu disse, ai, que bom que ela já vem com uma bagagem, sabe, entendendo algumas outras coisas, assim, e claro, consequentemente, acabou, né, se envolvendo na pesquisa porque tem relação com isso, assim. Então, por essas questões, né, de a gente entender que apesar de todas as dificuldades, o nosso time do patrimônio, ele está se ampliando, eu percebo isso também, sabe, que apesar de todos os pesares, eu vejo, assim, um envolvimento maior, principalmente dessas novas gerações, assim, pelo menos aqui, né, na UPF, que eu estou há tanto tempo, me formei ali, estou dando aula, então já tenho uma percepção e sinto que, por exemplo, em relação ao meu tempo, né, ao meu momento como aluna, existe um número maior
né, de acadêmicos envolvidos com isso, assim, não sei se isso é só aqui ou só eu que percebo, mas eu realmente sinto isso. Então, e agradecer a Fábio por ter se envolvido nisso, e agradecer a todos os alunos também, né, que estão nos acompanhando. Espero que, para quem ainda não tenha sido sensibilizado, que a sementinha tenha sido cultivada, né, em relação a isso. Obrigada, gente. Essa tua fala, Grace, me instigou a dizer também, por outro lado, que se por um lado é muito interessante recebermos perfis, assim como o da Fabiana, já com uma visão de graduação, um campo relacionado à arquitetura como à história, por outro lado, é tão gratificante esse trabalho de lapidação, de construção da consciência, crítica, né, interativa, não impositiva nunca. E eu tenho um grande orgulho, assim, e mencionei aqui no início, foi minha aluna, né, e acho que tenho certa responsabilidade na construção de um conhecimento e de quem ela é hoje, que é a Luciane Scottà, que está aí. Então, em algum momento, houve esse despertamento, e é uma das coisas mais gratificantes para um pretenso educador, docente na área da arquitetura e do urbanismo, quando essas coisas acontecem também. Então, disse isso para reiterar o que eu falei lá no início, a importância da iniciativa do Viva Emal com esses espaços de fala sobre arquitetura, de debate, de discussão, quanto isso pode, se não para o todo, às vezes a participação não é no número que se gostaria, mas aqueles que ali estão atentos, e essas consciências serão potencialmente dispersas, e isso já é uma grande coisa. Realmente, se salvar 1 de 10, maravilhoso. Né? Então, continuem, vida longa ao Medianeiras. Me coloco à disposição para a 2ª, 3ª, 4ª edição. Mas vocês viram que eu falo demais, então é melhor chamar outras pessoas. Mas dizer o seguinte... Vou anotar na agenda, inclusive, tá? Eu espero, da minha forma, assim, foi um pouco caótico, né? Eu acho. Eu sou muito sistemático e acabou ficando meio caótico. Mas talvez aí esteja a graça de hoje. Espero ter contribuído. Ana, eu adorei muito te conhecer, essa consistência de conhecimento. Eu acho que a gente conseguiu se complementar aqui, uma avaliação que eu faço. E quero só, no final, assim, deixar um convite para vocês, tá? Que é o webinário do CAU-RS sobre esse tema do patrimônio. Vai acontecer dia 26 e 27 de agosto em Pelotas. É um formato híbrido, nós vamos transmitir de lá o evento, mas ele pode ser acessado para o público mais largo pelo canal do YouTube do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O tema é exatamente esse: preservação e desenvolvimento, desafios e possibilidades. Eu não sei se vocês já viram o material de divulgação a respeito, mas teremos grandes nomes palestrando e compondo painéis. A palestra principal do professor arquiteto urbanista foi meu mestre. Quem me despertou? O Andrei Rosenthal Schlee, que é de Pelotas, e que está em Brasília, foi diretor da Faculdade de Arquitetura de Brasília e foi o superintendente de patrimônio material do IPHAN de 2012 a 2019, até esse governo. Então tem uma experiência tremenda no campo de patrimônio. Vamos ter lá um painel sobre os incentivos, que vai falar tanto de educação patrimonial, quanto de fundos e outros mecanismos de incentivo à preservação do patrimônio, um outro painel de boas práticas no campo da salvaguarda e da intervenção patrimonial. Então, com exemplos mostrando para todo o segmento, né, de arquitetos, mas também para os empreendedores imobiliários, que é possível, né, intervir e preservar o nosso patrimônio e ainda construir cidades positivas e potenciais do ponto de vista econômico também. E uma mesa de encerramento juntando prefeitura, Sinduscom, BRDE, órgãos patrimoniais, para que entrem num acordo sobre as possibilidades de incentivo, de preservação e de revitalização dos nossos bens patrimoniais nas cidades. Então, convido, a inscrição é gratuita, né? É um evento do CAU para todo o Rio Grande do Sul e na verdade, para todo o Brasil. 26 e 27, próxima quinta e sexta-feira, pelo canal do YouTube do CAU-RS. Um abraço a todos, uma boa noite, um grande final de semana. Foi uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade.